Hoje vamos ver umas questões bastante interessantes. Então, vamos entrar aqui no que vai acontecer. Jesus acaba essa passagem aqui, não é? Da cura do paralítico. E aí, então, ele segue. No versículo 17, Lucas nos diz assim: depois disso, saiu e contemplou um publicano de nome Levi. Esse era o nome de Mateus. Levi. Sentado na coletoria. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. Os publicanos eram muito mal vistos porque cobravam impostos dos judeus para entregar aos romanos. Viviam bem e eram muito mal vistos. Mas estava ali. Inclusive, há uma nota aqui dizendo que a coletoria, que é, vamos dizer, o posto de coleta de impostos, deveria ficar perto da praia, pois era quando chegavam os barcos, não é? Então, os impostos sobre as coisas que chegavam através do mar, no comércio dos barcos. E aí, então, ele contemplou Levi sentado na coletoria e disse-lhe, atenção, essa longa frase que Jesus diz a Mateus: segue-me. Só. Segue-me. E aí o que fez ele? Discutiu, contestou, não abriu a boca. Aqui não diz uma única palavra de resposta de Mateus. Temos assim no versículo 28. Após levantar-se e deixar todas as coisas, ele o seguia. Olha só teve 2 palavras. E foram de Jesus: segue-me. Imediatamente, levantou Mateus, fez suas coisas, deixou tudo lá e começou a seguir Jesus. Este é bem curto, né? Chamado de Mateus. E foi assim, pouquíssimas palavras. Pouquíssimas palavras para uma ação extremamente significativa, não é? Vejamos, isso acontece na nossa vida? Nós estávamos lendo essas postagens, não é? Acho que foi no Facebook, sobre uma atriz lindíssima, lindíssima, dos anos 50. E ela foi fazer um filme sobre a vida de uma santa. Ela foi fazer o papel da santa. O que aconteceu? E ela tinha uma vida de uma atriz de Hollywood, jovem, lindíssima. Mas quando ela foi fazer o filme da santa, representando a própria santa, ela ouviu um chamado. Olha só. O que fez ela? Fez o que fez Mateus. Ela largou tudo, entrou numa ordem religiosa e lá ficou até a sua morte. Ela era noiva, que bonita essa história, porque ela era noiva e o noivo ia, todo ano ia vê-la, até ela ficar velhinha, olha só. Ele compreendeu, não é? Esse chamado dela, e carinhosamente se tornou amigo dela e ia lá vê-la todos os anos. Então quer dizer que é entrar para o convento? Não! O chamado nós já ouvimos antes de reencarnar, de novo. Ninguém tem que ouvir alguma coisa aqui. A gente vai, provavelmente, se nos permitirmos, porque sim, se nos permitirmos, vejamos, Judas se permitiu? Não. Judas deixou-se arrastar por um vício moral, pela cobiça, pelo interesse. Cobiça porque ele cobiçava ter um lugar de destaque no reino que Jesus instalaria aqui. Equivocado? Sim, equivocado. E nós podemos mesmo, não é? Nos equivocar. Não viemos aqui para isto. Já ouvimos, sim, muitos podem reencarnar compulsoriamente.
uns nem querem, eles vêm mesmo compulsoriamente. Podem ter muito mais dificuldade, porque, como estávamos falando no outro dia, quando chega o momento das provas, elas vão vir, estejamos nós preparados ou não. Reencarnar é a mesma coisa. Vai ter um momento que temos que reencarnar para enfrentar as provas. É como aquela criança que não quer ir para a escola, mata a aula. Não fica lá, não quer. Mas o que vai acontecer? Ela vai passar por provas na mesma. Então, se eu não me preparo para reencarnar, eu vou chegar aqui mal preparado para enfrentar as minhas provas e as minhas expiações. Mas isso é muito grave. Se eu me vir como um espírito imortal, vai ser uma experiência rica, não vai? Porque nós vamos cair um tombão e vamos ter a oportunidade de repensar se na próxima encarnação a gente vai querer repetir a displicência para com a nossa própria vida. Vida espiritual, vida imortal. Porque a reencarnação faz parte disso. Não podemos subestimar, menosprezar a importância de uma encarnação na nossa vida imortal. Importantíssimo. Ou bem nos preparamos, ou não nos preparamos bem, mas tem uma hora lá que a pessoa simplesmente vai ser assim, ó, atraída para um corpo e quando vir, já está sendo parida, já está aqui. E aí? Muitas vezes é que Deus nos acuda, né? Os espíritos, os pais tentando ajudar, mas ninguém vai fazer o que o espírito, só ele pode fazer por si mesmo. Podem tentar ajudar, daqui, dali, mas quando crescer e passar a usar o livre-arbítrio e as escolhas que fizer determinarem méritos ou deméritos, aí fica na conta do reencarnado. Então, nós podemos nos trair. Vamos dizer assim, nos colocando em situações como se colocou o próprio Judas. E Jesus ilustrou isto tudo no colégio apostólico. Colocou pessoas temerosas, como Pedro, pessoas com interesses perigosos, como Judas, pessoas incrédulas, como Tomé, pessoas impulsivas e refletidas, como João, como Tiago, geniosas, tudo isto representa muito nós. Então, nós também recebemos um chamamento. Quando nós decidimos por Jesus na nossa vida. E não foi agora. Não foi. Ah, mas eu vi agora o chamado. Sim, agora o chamado chegou à minha consciência. Mas ele já estava aqui dentro. A gente simplesmente, como se tivesse abrido a porta lá do fundo do coração e o chamado saiu como o eco, né? E a gente escuta. Estava aqui. No momento certo, na situação exata, vem. E a minha vida espiritual. Muitas vezes, a pessoa só se dá conta do chamado quando já está para desencarnar. Eu estive também numa essas postagens têm coisas muito interessantes. Últimas frases de algumas pessoas que erraram muito. Pessoas que, ao desencarnar, eram famosas, não é? Então, tinham sempre pessoas em volta. E eram frases do tipo, eu fiz tudo errado. Sabe? Como se começasse, mas pessoas que não acreditavam em nada fizeram coisas muito ruins e que aí começaram a ver coisas muito ruins perto da morte e começaram a chamar por Deus. É triste? Sem dúvida que é triste. Mas não é desesperador, não é? Por quê? Porque somos imortais. Esse é só uma consequência da vida que foi escolhida. E essa consequência tem que ser vivida para ficar marcada e nós buscarmos o quê? Não repetir essa experiência. Não, isso eu não faço mais. Isto eu já sei que não é uma boa escolha. Isso é importante, não é? Com certeza, a outra dessas, nunca mais Judas. Nunca mais. Aliás, dizem os registros
espirituais, que ele foi Joana d'Arc, não é? Que morreu na fogueira, que ouvia vozes, que ajudou a libertar a França. Uma jovem adolescente liderou exércitos. Uma jovem adolescente colocou uma roupa de metal, subiu num cavalo e liderou exércitos com 16 anos na Idade Média. Incrível, não é? E depois disso, de ter feito grosso, aí pronto. Aí estava com o diabo e foi para a fogueira. Foi o quê? Foi traída, não é? É uma história que faria muito sentido com a história de Judas.